Boa noite, meu nome é Elo Ramalho, sou mentora de atenção plena há mais de 20 anos e ajudo você a saber lidar com suas emoções para ser feliz. E hoje, nessa nossa live, vamos estar falando sobre o medo do novo. Como lidar com o medo do novo. Esse medo, essa palavra que só de escutá-la já sacode a gente. E assim como eu me sinto quando escuto essa palavra, eu imagino como vocês podem estar se sentindo. Quando escutamos a palavra medo, olá, deixa eu ver quem é que está entrando, bem-vinda. Ai, Maria do Carmo, bem-vinda, Maria do... Ui, piquei algo errado. Ai, Maria do Carmo, eu quero acenar para você e não tá dando certo. Vamos ver. Boa noite, Rayane. Ah, tá muito baixo. Vamos ver. Eu estou querendo acenar para as minhas meditadoras e olha só o que está acontecendo. Entrar em outro lugar. Bem-vinda, Maria Antônia, Rayane, boa noite, querida. Então, eu estava dizendo que meu nome é Elo Ramalho, sou mentora de atenção plena há mais de 20 anos e ajudo você a saber lidar com suas emoções para ter uma vida mais leve e feliz. E hoje, falando do medo, era como eu estava dizendo, imagino que ao escutar essa palavra, vocês se sintam da mesma forma como eu também me sinto. Quando a gente, bem-vinda, a recém-chegada dos Estados Unidos, a nossa querida meditadora Maria Lucélia foi visitar a barriga da Nora, o bebê que vem em caminho. Que bom! Já está de volta a terras bauruenses. Pois é, eu imagino quando a gente... vamos ver aqui o que a Rayane está dizendo, como preciso disso. Uau! Mamãe de 3 por aqui. É preciso saber lidar diariamente com o medo do novo. Exatamente, Rayane. E é aquela história, quando a gente escuta a palavra medo, dá um friozinho na barriga, aquela sobe e desce de frio na espinha, um certo mal-estar. Quando escutamos medo, eu também me sinto assim, imagino que vocês se sintam assim. Sempre é opa, para. E o muito importante é realmente parar, não tentar se esquivar, não esconder o sentimento, não mentir para si mesma dizendo, não, eu não tenho medo. O medo é nosso aliado, ele existe para nos avisar que devemos parar, refletir e entrar numa situação nova de forma preparada. Nem que, se for uma situação de emergência, tenhamos que respirar e nos preparar rapidamente. Mas o medo existe por isso. É uma sensação, uma emoção que sempre vamos sentir durante a nossa vida. O muito importante é jamais deixar que ele nos congele. E relembrando da história do guerreiro Zen, nenhum guerreiro entra na batalha, nenhum herói entra na batalha sem sentir medo. Todo herói entra com medo, mas ele usa o medo, ele olha o medo de frente, ele usa o medo para ser um aditivo para prestar atenção. Ter coragem de olhar de frente para a situação e buscar a melhor solução. Ou se preparar sabendo
que vão haver desafios. Por exemplo, oh, Senhor, vamos lá. Perdão, meninas, eu não sei o que acontece hoje, que eu tento picar aqui no acenar e tá saindo outra coisa. Eu não sei se eu saio da tela e vocês não me veem, mas bem-vindas todas, Hermínia, quem mais? Sesquine, olha aqui, quem mais? Terezinha Almeida, bem-vinda. Então, nossa, retomo, entrando todas as meninas, aí, ai, consegui agora assinar sem cutucar. Muitas vezes, quando sentimos medo, tentamos não pensar nele, esconder. Olha aqui o que a Maria do Carmo Pinheiro: preciso perder o medo de andar na rua sozinha. Ah, Maria do Carmo. E estamos vendo o medo, estamos te vendo o tempo todo. Ah, tá bom, Rayane. Voltando para o medo da Maria do Carmo, a semana passada, em aula, num dos cursos que eu faço, que são mais alongados, de 3 meses, por exemplo, uma das minhas alunas falou: eu já estou cansada de viver com medo. Medo de sair na rua, medo de ser assaltada, medo de comer algo que vai me fazer mal. Com relação a andar sozinha na rua, é um medo importante de se prestar atenção, principalmente nos dias de hoje. É realmente uma realidade que existem assaltos, pessoas que podem levar o celular da gente, a bolsa da gente. Eu ando muito aqui na minha cidade, não tenho carro, eu uso Uber desde que voltei do México e ando bastante. Agora, tomo determinados cuidados. Vamos sair com uma roupa mais simples, não vou usar o celular na rua. Se eu estou esperando alguma chamada, eu vou parar em frente a uma portaria que tem um porteiro realmente, ou entrar numa loja, atender o telefone e voltar para a rua. Eu acho que você precisa avaliar a quantidade desse medo e a realidade desse medo. Se você sai preparada, e eu realmente não conheço a sua história por completo, e é complexo a gente estar dando opinião quando não conhece a história da pessoa em detalhes, o assunto ou a questão em detalhe. Mas eu te sugeria que você tem que avaliar o local, o bairro por onde você vai andar, tomar os determinados cuidados de sair em determinados horários, se vai sair mais tarde, buscar estar com uma companhia, deixar o celular já preparado num número de emergência, qualquer coisa você só coloca a mão dentro da bolsa e aciona o celular. Avaliar esse medo, se ele é real, e muitas vezes tem causas muito reais, e realmente usar o medo para tomar as providências adequadas para depois sair tranquila. Por quê? Temos que lembrar que emitimos energia, somos energia. E, por exemplo, com relação a cachorros, animais da rua, se mostramos medo para determinados animais, pode ser até que nos ataquem. E isso é algo antigo e conhecido. Não demonstra o medo, porque sentindo medo, você vai exudar determinadas substâncias químicas que vão alertar os animais de que você está com medo. E as pessoas ao redor também vão ser alertadas que você está com medo. E então você vai acabar atraindo mais. Se você sente o medo, avalia a realidade do problema, do perigo que pode ocorrer no horário em que você sai,
ou se é muito mais uma questão mental, de uma trava que você pode se acalmar e sair atenta, mas tranquila, com os cuidados de não usar um celular na rua, de ir com o mínimo de dinheiro na carteira, ir diretamente para o lugar aonde você vai, olhando ao redor no horário normal. Esse é o melhor que eu posso falar para você, porque eu não conheço exatamente o teu assunto. Quando as alunas realmente entram em meu curso mais estendido, nós temos um grupo de WhatsApp onde trocamos informação, temos uma aula semanal onde as questões são mais esclarecidas, as situações de cada uma são expostas, intercambiamos nossa opinião e se pode avaliar com mais detalhe. Agora, é bastante mais difícil fazer isso nas lives, porque nas lives temos pessoas que já meditam a um certo ponto, tem alunas que estão comigo há bastante tempo e tem outras pessoas que estão ingressando agora. Mas se você quiser colocar a sua situação mandando um direct no meu celular, eu te respondo o melhor que eu posso responder para te orientar da melhor forma possível. Vamos lá, aqui Terezinha entrou, boa noite, Regina Mastini, boa noite, Marilene, meditadoras que não puderam estar na aula passada. Então, retomando a questão do medo do novo, até retomo a questão eu acho que era Maria Cristina, né? Passou bastante, Maria Cristina, o medo de sair na rua. Se o medo não é real pela vizinhança onde você vive, e se é um medo mental que te causa uma certa angústia de estar sozinha e sair na rua, eu sugiro que você trabalhe passo a passo. Sai até a porta da sua casa um dia, fica uns 15, 20 minutos na porta, olhando a movimentação da rua. No outro dia já vai até a esquina, dá uma olhada de cada lado, experimenta o sol, o vento, essa liberdade de estar fora de casa, na rua, que tem um lado muito bom. Tudo tem sempre um lado yin e um lado yang. Um lado mais fechado, um lado mais aberto, um lado mais alegre, um lado mais preocupante ou triste. Então, é importante também essa rua que te causa medo, olhar o outro lado dela, que te dá liberdade, amplidão, olhar reto. Eu me lembro que quando era mais jovem andava sempre olhando para o chão. E um dia meu pai pôs o dedo aqui no queixo e falou: filha, olha reto. Você olhando reto, teu mundo vai abrir. E se você se preocupa em pisar em alguma coisa no chão, olhando reto, você à distância vai ver o caminho melhor para seguir. Se você está olhando no chão, é sempre um susto e a reação tem que ser mais rápida. Se você olhar para frente, é incrível como a nossa visão está assim mais limitada. Por isso, inclusive, quando meditamos, flexionamos um pouco a cabeça e fechamos quase os olhos, justamente deixamos só entreabertos para diminuir nosso campo de visão, para manter a visão ativa, porém não muito estimulada. Mas quando vamos sair e vamos andar, uau! Deixa o mundo entrar em você, olha reto e deixa abrir todo o teu campo visual para entrar toda essa energia, essa luz, a paisagem, esse mundo novo. E se ele ainda te assusta no começo, vai pouco a pouquinho. Minutos na sua porta, no dia seguinte um lado do quarteirão, no outro dia outro, o outro dia dá uma volta no quarteirão e vai pouco a pouco saindo. Isso
se o medo for mental ou emocional, de andar na rua sozinha, né? Voltando um pouco à questão da Rayane, 3 filhos aqui, quem é que está entrando? Gente, Terezinha Bilhace. Espero que eu tenha falado corretamente seu nome, Terezinha, bem-vinda. Preciso esperar o seu acenar subir um pouquinho para te acenar, porque se eu clicar onde está a tela do meu celular hoje, está me mandando para fora da live. Embora vocês estejam vendo, mas aí eu não vejo vocês, né? Mas voltando à questão da Rayane, 3 filhos, é um medo do novo o dia todo. É um que fica doente, que de repente a gente não sabe o que está acontecendo e não sabe se vai curar rápido ou não, se ele está se sentindo bem na escola, se volta deprimido da escola e a gente não sabe às vezes nem como ajudar, quer conversar e não quer externar. E é aquela tal questão de sempre, qualquer que seja o medo. Se travamos com ele e nos preocupamos mais, é importante ocupar-se. Lembra? O mais bonito de tudo da filosofia budista é que todos os conceitos se interligam claramente de uma forma muito bonita. Vem o medo. Se eu travo e me preocupo antes de ver como vai se desenrolar a situação, eu não consigo nem encontrar a melhor solução para atuar. Se eu me ocupo, ok, filho, o que foi? Por que você está triste? O que está acontecendo? Com calma e não as 3 perguntas ao mesmo tempo. É só para que a gente avance na live, mas ir com calma e deixar que a criança externe, e pode ser que ela não se externe, não diga o que está acontecendo, não queira dizer, esteja com medo de dizer e vai nos deixar preocupadas. Então, ok. Mas não vou travar com a preocupação. Se a criança conta, juntos, de uma forma sensata, vamos conversar e buscar solucionar. Se ela não se abre a um problema na escola, pois vamos conversar com a escola com calma e buscar ajuda do pessoal da escola, que avalie, que observe e nos conte o que está acontecendo em diferentes aulas, o que for. Se foi em casa de amigos, vamos conversar, vamos atuar e de forma calma. Não é para chegar na casa do amigo e falar: nossa, meu filho passou a tarde aqui e voltou super. Aí vai ser pororoca, Oceano Atlântico com Rio Amazonas, destruindo tudo ao redor, né? E nem chegar na escola desse jeito. O medo vai vir porque queremos que o nosso filho ou nossa filha esteja bem, se sinta bem, se adapte e principalmente, se teve algum problema com algum coleguinha ou com algum professor, que possamos solucioná-lo da melhor maneira possível. E para isso é importante a calma, é importante agir e não reagir, ocupar-se agindo, em lugar de preocupar-se e explodir reagindo. Lembrando sempre que em toda e qualquer situação, o medo é aliado nosso. Ele existe para nos mostrar que uma situação, alguma coisa, pode acontecer de negativo ou alguma situação necessita de mais atenção da nossa parte. E então,
olhando o medo de frente, jamais fingindo que não está acontecendo. Olhando de frente, encarando, para parar, analisar a situação, para encontrar a melhor solução. Bem-vinda aqui, gente. Eu estou com óculos novo, eu ia falar negro, não sei porquê, novo, bifocal, e estou com saudades do meu óculos velhinho, que era mais fácil de ver. Vamos ver, Vitória Freitas, bem-vinda, Vitória. Vou esperar que suba um pouquinho mais o seu aceno para te acenar aqui. Alguém gostaria de colocar alguma experiência com relação ao medo do novo? Sugerir algo ou até perguntar algum diferente aspecto do medo do novo? Maria do Carmo Garcia Pinheiro deve ser. Ai, aqui. Regina Custódio, bem-vinda. Vitória, bem-vinda. Ninguém quer colocar algo com relação ao medo do novo? Que é muito, era como eu estava falando, natural quando escutamos a palavra medo, dá aquele friozinho na barriga, aquela situação. E às vezes um frio na espinha. Por exemplo, busco uma promoção. E quando a promoção vem, será que eu vou desempenhar? Será que eu vou conseguir fazer tudo que esse novo cargo exige de mim? Será que eu vou conseguir? A trava mental de autojulgamento. Ok. Então, se esse medo de você assumir uma nova liderança, um novo cargo e principalmente se vai estar, como é que fala, gerenciando outras pessoas, vai devagar, escuta mais. O medo de não conseguir solucionar as coisas está chamando a tua atenção para ir com cuidado e ir com atenção. Não vai descuidado e uau, nem pro lado do eu sou a melhor e agora quem manda sou eu e as pessoas dão opiniões e você simplesmente não escuta, joga de lado e a bomba estoura. Muito importante em cargos de liderança, em cargos novos, em promoções, escuta mais do que fala. Escuta, olha, observa, deixa a informação entrar, deixa a informação chegar até você, deixa a informação vir, assimila, dá atenção. E isso é o mesmo em todos os processos de medo. Ainda que, ok, uma prima jovem minha, no final do ano passado, em São Paulo, ela estava saindo do carro numa rua escura, 7 horas da noite, na lateral do escritório do namorado, e quando ela foi sair, ela foi jogada para dentro outra vez com um revólver na mão, porque queriam pegar o carro. E então colocaram ela no banco de trás, óbvio que ela se apavorou. Mas no mesmo momento, em vez de começar a berrar, gritar, espernear e deixar a reação, o medo tomar conta e deixar a reação explodir, calou, se encaixou atrás do banco e muito devagar conseguiu colocar a mão no telefone, porque já estava preparada com a ligação pronta para a mãe, conseguiu fazer a ligação
e desligar 2, 3 vezes um código que elas tinham e pronto, a família já sabia que estava em apuros. Ficou calada o tempo todo e mentalizando que ia dar certo, que ia dar certo. E tão certo deu que de repente passou um carro de polícia e os 2 rapazes abandonaram ela no carro e tudo e foram embora. Tem diferentes situações que podem ocorrer, mas até numa situação muito complexa, de um grande medo, não permitir que o medo nos congele. Uma situação completamente nova e urgente e perigosa. Porém, ok, muito medo. O que é melhor para eu fazer? Obedeço, calo, nem olho para eles, para que não tenham medo, que eu possa reconhecer. Estou aqui recolhida, respiro e mentalizo que o melhor vai acontecer. Tudo vai ficar bem, é o melhor que vai acontecer. Controla. Busca trazer o medo como seu aliado, como no livrinho do Guerreiro Zen. O guerreiro entra em batalha com muito medo, não permite que o medo o congele e usa o medo como um aditivo para encontrar a melhor solução. E para que ele possa encontrar a melhor solução, ele tem que olhar com atenção a situação, para ver a rota de escape, para ver o que é que ele pode fazer para conseguir escapar da situação ou vencer a batalha. E isso é algo que acontece no dia a dia da nossa casa. Maria Antônia, acho que estou crescendo e perdendo medo. Que bom, Maria Antônia. Estamos amadurecendo, né, Maria Antônia? A Marilene, eu tenho que dizer para mim que eu procuro dizer para mim mesma que não tenho medo. Uau! Entretanto, não gosto dessa palavra medo. Exatamente, Marilene. Nenhum de nós gosta. Nenhum, nem homem, nem mulher. E homem também sente medo. A gente, às vezes, aprendia que homem não pode chorar, homem é forte, aguentar tudo e não sente medo. Não é verdade. Se sente tanto ou maior medo do que a gente. Porque aqui no prédio já alguns senhores fizeram escândalos quando trancados no elevador. Ai, ai, ai. O prédio já está com 20 anos e o elevador de serviço anda pregando sustos na gente. Inclusive eu agora, como estou no primeiro andar, estou evitando. E até tivemos senhoras que muito mais tranquilamente chamaram para o socorro e indicaram que estavam presas no elevador. Então, nenhum de... Ai, tem um textão aqui, Regina, já vou ler, mas tinha... outra meditadora aluna maravilhosa, vamos lá. Aqui, peraí. O medo sei que existe, sinto ele, mas não deixo ele me atrapalhar, vou firme. Exatamente, Maria Eulália, é isso aí, vai com medo mesmo, certo? Essa é a questão. E vai atenta, usando o medo como aliado, para lembrar que precisa estar atenta à situação e cuidar. Na semana passada, fui ao Vale do Igapó e em frente à minha chácara estava pegando fogo. Eu fiquei sabendo. Fiquei sem palavras, impactada, sem poder nem jogar água devido a tanta fumaça que ardia meus olhos. Muito medo. Exatamente. E aí, por exemplo, essa é outra situação, que se o medo se transformar em pânico, a gente pode até morrer. Por exemplo, ainda a pessoa vendo e vai queimar a minha casa. Em vez de chamar o corpo de bombeiros, e às vezes a casa já está começando a pegar fogo,
vai entrar para pegar alguma coisa, a bolsa, documentos. Se não for para salvar uma pessoa, salvar talvez seu animal de estimação com tempo real de sair do fogo, se for para salvar uma filha, um filho, eu me arrisco, com toda certeza, ainda que de repente até morra junto. É uma realidade. Agora, para pegar documento, pegar alguma coisa dentro da casa e se arriscar que ainda te caia pegando fogo na cabeça, cuidado. E eu vi muito isso acontecer no México com os terremotos. Morei 25 anos lá e peguei 3 sérios terremotos de muitos edifícios e casas que desmontaram totalmente, caíram por completo, e até conhecidos e amigos que faleceram. Faleceram não porque tentaram pegar coisas, mas porque estavam dentro e não conseguiram sair. Agora, quanta gente nessas situações, depois a gente escutava o pessoal contar, que tinha que ser agarrada porque queria entrar na casa, a casa despencando e queria entrar para pegar determinadas coisas, o dinheiro que tinha deixado, ou joia, ou a bolsa com todos. Esquece! Sensatez. Sensatez com a própria vida. Sensatez do que é ou sobre o que é que você vai arriscar. Se é um filho, uma filha, eu me lanço num mar de tubarões. Eu me lanço numa casa incendiada se o bombeiro não chegou ainda, ou ainda vai chamar, vai lá saber a hora que vai chegar. Me lanço. Pulo do 2º andar do prédio para tentar salvar, mas nesse caso extremo. Porque se não é um caso extremo, sensatez. Se são coisas materiais, esquece. Mesmo que você fique sem nada, você tá com a sua vida. Não tem coisa mais preciosa do que isso. Deve ser desgarrador perder tudo que você construiu por muitos anos, sua casa, tudo que você comprou, querido que tá lá dentro, seja pouco, seja muito, realmente deve ser desgarrador. E eu escutei agora sobre o Vale do Igapó de um radialista, me parece, ou jornalista que acabou de perder a casa no fim de semana por queimadas. E felizmente, Regina, tua casa ficou intacta. Viu um saguizinho com um belo rabo sangrando de queimadura, tadinho, chorei. Ai, o medo passou, coitadinho, olha. Mas sua casa ficou intacta, hein, Regina? Pois é, e escutamos sobre esse radialista e dói, felizmente, é o que ele falou chorando, perdi a casa que amava, que a minha família amava, que levamos vários anos construindo, onde fomos muito felizes, mas felizmente nenhum de nós estava em casa, todos estávamos no trabalho e eu ainda consegui chegar a tempo de salvar os cachorrinhos. E mostrou a casa no chão, totalmente queimada. Mas conseguiu ainda olhar para esse lado positivo de que toda a família bem. Dá medo, dá pavor, mas uau, respira fundo, avalia a situação, ainda que seja muito rapidamente, e vai com medo mesmo. Lembrando, é muito importante, todo herói
Todo valente, todo corajoso sente medo. Não permite que o medo o congele. Usa o medo como um aliado para avaliar que tem que ir com cuidado. E usa o medo como um aditivo para afinar a atenção, para encontrar a melhor solução para a situação. Seja ela um medo mental, um medo real, um medo emocional. Sempre. Se você parar e recontar uma história de medo que ocorreu com você, busca se analisar, busca se ver na situação, o medo que você sentiu. E observa se você conseguiu solucionar de uma boa maneira ou volta a recontar e observar de fora a situação. E busca avaliar o que é que você poderia ter feito que teria trazido uma melhor solução para a situação. Agora, aqui, ai que bom, sim, não atingiu nada, só do outro lado da minha bela vista verde que está preta. Árvores nativas. Tá mesmo difícil todo o estado aí, com muitas queimadas em vários pontos do Brasil. E essa é outra questão também, lembrar que emanamos energia, somos energia e emanamos energia. Escutamos as notícias de que tá queimando meia Amazônia, de que tá queimando meio matagal de não sei onde, que tá queimando toda a nossa cidade, todo o nosso estado, e a gente só fica falando da preocupação da queimar. Respira, mentaliza que a chuva vem, mentaliza que a queimada vai parar, mentaliza que tudo passa e isso também vai passar. Mentaliza que a melhor situação vai ocorrer, a melhor solução vai ocorrer. Precisamos fazer uma corrente de energia positiva para todas as situações. E se fazemos, funciona mais rápido do que imaginamos. Temos que acreditar na energia. Está conhecimento, na energia está poder, somos energia, somos poder de conhecimento, conseguimos tudo aquilo ao qual nos determinamos a conseguir. E lembra também que, como é energia, quanto mais medo a gente tem de algo, mais a gente atrai aquele algo. Quanto mais tranquilidade a gente tem com relação a uma situação ou algo, e mais mentalizamos que vai se solucionar ou até já está se resolvendo da melhor maneira possível, já está se resolvendo da melhor maneira possível. Quanto mais colocamos esse mantra na nossa mente, esse mantra positivo, essa oração positiva, repetindo, mais resulta. É incrível, milagres acontecem a cada segundo. Outro medo de mãe que me ocorreu agora. Que será que ele vai ser quando crescer? E hoje tem TDA, tem TDAH. Será que meu filho vai conseguir ser independente algum dia na vida? Ocupe-se hoje de tratar. Tão difícil que às vezes na classe da Sharon tinham crianças claramente autistas, claramente TDA e os pais não aceitavam. E aí não tem tratamento, tumultua toda a classe,
E a escola orientando, solicitando avaliação, solicitando tratamento, até chegar um ponto e dizer: não podemos continuar com essa criança aqui porque tumultua demais toda a classe. E uma pena, porque com avaliação correta, tratamento adequado, existe uma adaptação. As escolas todas hoje estão abertas para deficientes auditivos, TDA, TDAH, aspecto autista, todas os, digamos, capacidades diferentes. A inclusão é maravilhosa, porém tem que haver aceitação da situação e um tratamento adequado no momento certo, desde o início. E então, soltar a angústia, soltar a preocupação com o futuro, atende já, hoje, aqui, agora, da melhor maneira possível. Lembrando de outro maravilhoso conceito budista: abre o olho, o futuro está sendo construído aqui e agora, no minuto presente. Estamos vivendo hoje o que construímos, o que a gente vem construindo desde o nosso passado. Passado longínquo, passado de um minuto atrás. Quem somos e o que estamos sendo agora, construímos do passado para cá. E agora, nesse momento, estamos construindo o nosso futuro. Se eu paro e fico com medo do futuro, eu posso estar segura de que não vai ser legal e tudo isso que eu tenho medo vai acabar acontecendo. Porque eu estou travada aqui, só com medo, projetando para o futuro e não fazendo nada no presente para mudar. Não fazendo nada no presente para construir esse futuro feliz, esse futuro saudável, esse futuro de desenvolvimento das capacidades de cada um de nós, esse futuro de desenvolvimento do potencial humano em todo o seu esplendor, possibilidade e capacidade, que é o objetivo da filosofia budista. Desde a aula passada, quando comecei a estudar as 8 as 8 maiores religiões e filosofias espiritualistas na Terra hoje, e que encontrei o objetivo da filosofia budista. E não encontrei o objetivo explícito, falado das outras religiões e filosofias espiritualistas. Então, fiquei ainda mais impactada e contente, porque a filosofia budista busca que o homem desenvolva seu potencial humano, que é físico, emocional e mental, realizado em todo o seu potencial e esplendor. E quando estamos e somos completamente realizadas, somos completamente felizes. Vivemos vidas leves, tranquilas e felizes. E quando um problema acontece, uau! Juntamos nossa energia, solucionamos e voltamos a estar tranquilos, desfrutando a vida. E mesmo durante a situação de emergência, continuamos sendo felizes com quem somos. Desfrutaremos mais as alegrias e mesmo quando não haja alegrias, continuamos sendo felizes por ser quem somos. Felizes por saber que vamos superar as adversidades. Porque a vida anda em ondas e é como o mar e vai e volta, lembrando que tudo passa, desfrutando cada segundo, cada minuto e olhando de frente os desafios da nossa vida, usando o medo
como aliado. A ver aqui, Mastine, outra vez, não sei. Entrou tia Ju. Bem-vinda, tia Ju. A live vai ficar gravada porque já estamos chegando ao final. E eu gostaria de saber se tem alguém aqui da audiência que nunca meditou antes, que não conhecia nada sobre a filosofia budista tibetana, e se tem algo a colocar sobre o medo do novo, alguma opinião, alguma experiência. Vamos ver se entra algo. Quero acenar para você, tia Ju, mas vou precisar esperar um minutinho, porque hoje a minha tela, vamos ver se eu consigo acenar. Não, de novo vocês desapareceram. Precisa subir um pouquinho aí na tela a sua entrada para eu assinar de bem-vinda para você. E aí, meditadoras e meditadores presentes, que colocação a mais podem fazer? Faz sentido o que eu coloquei para vocês? Porque tudo isso que eu falo para vocês eu aprendi em diferentes classes e retiros com os meus mestres. O que eu faço é passar o conhecimento que aprendi de parte deles, como a filosofia budista, não só a filosofia budista, mas a filosofia oriental, como ela encara o medo. E como eu havia prometido que nessa aula de hoje também escutaria alguma opinião, sugestão ou pergunta sobre o medo da morte, sobre o qual conversamos na live passada, que também avançamos bastante naquela live e não houve tanto tempo para que conversássemos a respeito. Mas aqui estou aberta. Também a morte é uma situação nova. É o despegar da nossa energia, mente, de quem somos, desse corpo onde estamos vivendo agora. Nós que somos energia, estamos vivendo e ocupando esse corpo agora. E mesmo que faça sentido para nós a reencarnação e faça sentido para nós que já trocamos de vida, de corpos várias vezes, despegar desse corpo que estamos ocupando agora é uma situação nova. E então é como coloca a filosofia budista tibetana. Desfruta tudo o que você fez e conseguiu na sua vida, mas no momento de ir, se solta para essa nova experiência. Desapega de tudo e de todos que estão aqui ao seu redor. Aliás, vive de uma forma desapegada. E desapegado não significa não cuidar dos seus filhos, mas não estar vivendo a vida dos seus filhos, apegada a eles. Vivendo a vida, não sei, de seus parentes, ou de estar sempre atendendo a todo mundo e se desatendendo. Viver de forma desapegada é estar disponível para apoiar, mas deixando que faça a vida dele. Filho, então, dependente da gente por muitos anos, mas
o momento de sempre estar ensinando independência desde pequenininho. Fez aquela espalhação de brinquedos, ok, agora vamos lá, ajuda a mamãe a guardar, vamos guardar os seus brinquedos. Já vai dando as noções de organização para que ele vá crescendo independente. Peraí, deixa eu parar de falar. Aqui, Seskine. Pouca experiência com meditação, mas agora com suas aulas estou cada vez a integrar mais em minha vida. Está me ajudando muito também em relação ao medo da morte e ao sofrimento ao morrer. Muito bem, Seskine, que bom, é isso aí. Se é algo que realmente vai ocorrer, soltamos e nos soltamos para essa experiência, né? Lógico, faz muito sentido, Maria Lucélia, parabéns, estou trabalhando para que não seja um sofrimento, exato, o medo de morrer, que não seja um sofrimento. Eu penso sobre a morte, que não é comunicar com pegar, mas com final de ciclo. Não sei se eu entendi muito bem a primeira frase, mas com apegar deve ser, mas com o final de ciclo, como um final de um ciclo, com alegria que cumpriu a missão. É isso aí. Vamos desapegar do corpo, somos espírito e a morte é uma fase, não é nada drástico, é uma fase, certo? Do ciclo da vida. E segundo o próprio Santo Agostinho, que era grande meditador, exatamente. Apesar, o corretivo mudou, pesar, pois é. Esse corretivo do celular, gente do céu, me desculpe, tá desse jeito, a minha amiga de São Carlos deve estar dando risada do põe óculos, tira óculos, e hoje pior ainda que eu não me adaptei ainda a esse bifocal. O de perto ficou muito pequeno para... E, na verdade, eu não sei aonde eu deixei o meu outro óculos. Mas vou evitar ficar preocupada e pensar que ele vai aparecer. Quando menos esperar, ele vai aparecer. Então, é aquela tal história com relação à morte. Temos que refletir sobre o que faz sentido para nós, certo? Se todo mundo vai morrer e se tem muita gente que morre tranquilo, por que isso não pode ocorrer conosco? Viver bem, fazer o melhor possível e morrer tranquilo. Lembrando que talvez não exista um lugar como o céu e como a terra, porque, gente do céu, como céu e inferno, certo? Talvez não exista um lugar como céu e inferno, como as religiões ocidentais pregam, porque a metade do mundo, que já está quase sendo maior da metade, hoje a maior das religiões continua sendo o cristianismo, que acredita no céu e no inferno, num lugar, mas também acredita que a alma é energia. Só que as outras religiões, todas orientais, acreditam numa existência infernal e numa existência celestial. E essa existência está ocorrendo aqui nessa vida. E se você maneja uma existência celestial aqui, tranquila, talvez tenha até começado numa existência infernal. Talvez tenha uma criança que tenha nascido numa favela e sofrido abusos horríveis e se recupera. E uma ministra de governos anteriores no México indígena
Ela chegou a pedir esmola, passou fome, passou abusos na rua. E é a pessoa das mais doces, incríveis, e o apoio que dá, o que ajuda, a própria Oprah Winfrey dos Estados Unidos, certo? Incrível a história dela, e conseguiu superar uma pessoa que teve uma existência infernal nos primeiros anos de vida, conseguiu superar, vive uma existência celestial, apoia e ajuda crianças, pessoas em situações de carência para melhorar a vida delas. Uau! Essa vai despegar na maior tranquilidade, porque fez o melhor possível durante a vida dela toda. E aí, francamente, quanto melhor e mais a gente pode fazer de bem para apoiar os demais, viver uma vida reta, honesta, sincera, apoiar o máximo possível, sem interferir, apoiar da forma que as pessoas querem e pedem para ser apoiadas. No momento de despegar, vou tranquila, porque a minha consciência está tranquila. Pensa e reflete o que faz sentido para você. E principalmente, não tenha medo de escutar outras opiniões. Abre a cabeça para escutar novas informações. Tira o medo dessa ideia nova, avalia. Tem ideias novas que, uau, podem ser bem perigosas, mas nós, confio, temos bom senso. Avalie todas as ideias. Você tem bom senso aqui dentro. Se abre para todas as ideias, e aquelas que realmente você sente que são perigosas, ou aquelas que você sente que não faz sentido para você, solta. Mas se abre a escutar novas ideias. Se abre ao novo com um filtro. Não se abre ao novo para dar com a cara na porta. Se abre ao novo mantendo o seu filtro de bom senso. Avalia. E você vai se surpreender, porque se mantiver o medo ao novo, vem uma ideia nova e que dizem que é isso, é assim que pensam, por exemplo, sobre a morte no Oriente. Ai, não, imagina, não quero nem escutar. Escuta. Escuta, se abre ao novo com filtro de bom senso e avalia. Descarta o que realmente você vê que é verdadeiramente perigoso, porque pode fazer mal para sua pessoa, para sua saúde, para sua família, e o que não. Por exemplo, hoje eu me abro a escutar todas as propostas, mas com 70 anos não vou me meter a um bungee jumping ou a me lançar de paraquedas de um avião. Se for a única opção para escapar de um acidente, eu me lanço, mas não vou pensar fazer esse esporte. Hoje em dia para mim é perigoso para minha coluna, certo? Mesmo que o paraquedas funcione, só se for a última opinião. Isso para deixar mais leve a live no final, mas confio no bom senso de cada uma. Mas se abre a escutar, se abre a esse novo para buscar entender, sem julgar, escutar tal como é e refletir com bom senso se faz sentido ou não.
tranquilizando o medo, que quando você sentir novamente, fala obrigado. Você está me chamando a atenção para ficar atenta e eu vou ficar atenta. E aí, meninas, alguma pergunta a mais? Suandra entrou agora. Ok, Suandra. A live vai ficar gravada. Meninas, uma boa noite para vocês. Vamos ver o que é. Regina Mastini, parabéns pelas belas palavras. Tranquilizarei esse medo, ok? Bendito, tranquiliza o medo com cuidado, com carinho. Medo, lembra, ele é seu aliado. Abraça esse medo com carinho. Acalma ele, fala, ok, já entendi, tenho que prestar atenção e vou prestar atenção. E você vai me apoiar a encontrar a melhor solução para cada situação que eu preciso resolver na vida ou quero resolver. Aqui, Seskine. Obrigada, Seskine. Gente, uma noite maravilhosa para cada uma de vocês. Considera muito abrir-se a escutar o novo, a ponderar com o seu bom senso, abrir a cabeça para novas ideias, para entrar no novo com cuidado, com atenção, sendo mais ouvido do que boca, muito mais ouvido, sendo mais visão do que boca e do que mãos, do que ação. Escuta, recebe o novo e aos poucos vai atuando com ele, com o medo como seu aliado. Uma maravilhosa noite para vocês. Tchau. Muito obrigada pela presença.